Olá, queridos. Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, o assunto que nós vamos tratar agora, ele é importantíssimo, ok? De já eu chamo a sua atenção. O assunto, ele está na área da escatologia. É um assunto escatológico. E vocês sabem que a escatologia é uma área de difícil manuseio. Isso porque, primeiro, poucos mergulham na escatologia. São poucos os que são dados ao estudo da escatologia. Tá certo? Segundo, porque estudar a escatologia é montar um quebra-cabeças. Certo? Então, o assunto que nós vamos estudar tem como tema o seguinte: quem reinará com Cristo no milênio? Repito. Quem reinará com Cristo no milênio? É sobre este assunto que nós vamos tratar. Primeiro, eu alistei aqui pelo menos 7 pontos, ok? Primeiro, quem reinará com Cristo no milênio? E aqui eu vou trabalhar apenas dentro do livro do Apocalipse. Em outras palavras, eu vou aqui analisar a escatologia do livro do Apocalipse, certo? De forma intencional, eu vou ignorar o que diz o Antigo Testamento, o que diz o Novo Testamento. Eu vou trabalhar apenas a escatologia dentro do livro do Apocalipse. Talvez eu faça referência a outros escritos, sim, mas o meu foco principal é mostrar para vocês a escatologia do livro do Apocalipse. Então, quem reinará com Cristo durante 1000 anos? Então, à luz do livro do Apocalipse, vamos lá. Primeiro, os mártires. Os mártires. E diga-se de passagem o seguinte: quem são os mártires? São os cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que derramaram o seu sangue, aqueles que tiveram o seu sangue derramado. Roma derramou o sangue dos mártires, a besta derramou o sangue dos mártires. É isso que nós vemos nas páginas do livro do Apocalipse. Então, vamos principiar por aqui. Quem reinará com Cristo durante 1000 anos? E já deixo claro o seguinte: onde será o reinado de Cristo? Aqui na terra. Ok? Alguns dizem que o reinado de Cristo será no céu, mas de acordo com o livro do Apocalipse, aqui eu já deixo logo definido, o reinado de Cristo por 1000 anos é aqui na terra. Isso eu vou mostrar nas próprias páginas do livro do Apocalipse. Então vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4 e 6, o que que diz aqui? Ó. Apocalipse, versículos 4 e 6. Vamos aqui ler do versículo 1. Ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Primeira referência que nós temos aqui a 1000 anos, certo? No capítulo 20. Então, Satanás ele foi preso por 1000 anos no abismo. E por que ele foi preso? Lembrando que o abismo não é a terra desolada e deserta de homens e de animais. Não, o abismo aqui é a prisão dos anjos caídos, que será também a prisão de Satanás por 1000 anos. O abismo aqui é o mesmo Tártaro, ou é a parte mato Hades, conforme nós temos em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, onde nós temos anjos que deixaram a sua posição celestial e foram após outras mulheres e caíram da sua habitação e estão presos no abismo, ou no Tártaro, ou no Hades. Ok? Então vamos lá. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações. Então aqui está a razão de Satanás ter sido preso no abismo. Por quê? Para não enganar as nações. Então ele foi preso no abismo por 1000 anos. Por quê? Para não enganar as nações. Então aqui já está claro que durante o milênio haverá nações aqui na Terra. Tá certo? Aqui já está claro que haverá nações aqui na Terra. E estas nações não é uma referência à igreja. Aqui são nações à parte da igreja. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs ele sobre o diabo, para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até que os 1000 anos se acabem.
ok? Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ok, queridos? O que nós estamos lendo aqui, ele tem um sentido literal. Há algumas figuras de linguagem, sim, mas o esboço, ele é literal, ok, queridos? Nada de simbolismo, nada de alegoria. Tipo assim, nós temos 1000 anos, é 1000 anos literais. Onde serão esses 1000 anos? Aqui na terra e não no céu. Isso vai ficar mais claro ainda. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então aqui eu pergunto o seguinte: quem reinará com Cristo durante 1000 anos? Então nós temos aqui o primeiro grupo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles. Aqui não está definido quem é aqueles, mas quem são aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Certo? Aí continua o autor. E é de conjunção. E vi as almas. Outras versões diz, e também vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e reviveram ou viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vamos lá. De acordo com os eruditos, por exemplo, R.H. Charles, na opinião dele, nós temos apenas aqui um grupo, qual? O grupo dos mártires. Para R.H. Charles, apenas os mártires ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ok? Mas nós temos, por outro lado, outro grande erudito, para não dizer eruditos, mas eu estou pegando dois aqui para representar, vamos dizer, uma escola de eruditos. R.H. Charles representa a escola de eruditos, que diz que apenas os mártires ressuscitarão e apenas os mártires reinarão com Cristo durante 1000 anos. Por outro lado, nós temos aqui um grande erudito da nossa época, que já faleceu, parece em 2018, Dr. Russell Norman Champlin. Eu estou com o volume aqui, o Novo Testamento, meu já é bem antigo, né, de 2001, interpretado verso por verso, volume 6. Então, o Dr. Russell Norman Champlin, ele diz que ainda que João focalize os mártires, a mensagem de João focaliza em primeiro lugar os mártires, todavia, o reinado de Cristo não é apenas para os mártires, mas sim para toda a igreja. Então, de acordo com o erudito Russell Norman Champlin, nós temos aqui dois grupos, não apenas o grupo dos mártires. E a posição de Champlin é a posição de outros eruditos, assim como a posição de R.H. Charles é a posição de outros eruditos, ok? Então vamos lá. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então aqui nós já temos um grupo que reinará com Cristo durante 1000 anos, certo? De acordo com Champlin, então nós vamos passar para o segundo grupo. Ou de acordo com outros, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ok? Lembrando a vocês o seguinte, é possível que aqui esteja apenas um grupo, ou seja, os mártires, e nada mais. É possível que aqueles que são vistos a tomarem assentos no trono são os mesmos mártires. É possível. Se o autor tem em mente isso, então R.H. Charles e outros estão certos em dizer que apenas os mártires aqui estão em foco. Vamos dizer que apenas os mártires estão em foco. E a partir desta observação, muitos dizem que durante o período da grande tribulação nenhum cristão ficará vivo. Todos serão martirizados. Ok? Todos serão martirizados. Então, se isto é uma verdade, então quem reinará com Cristo durante o milênio? Os mártires? Sim, os mártires. Mas uma outra pergunta é, mas será que apenas os mártires do período da grande tribulação ressuscitarão para reinar com Cristo durante 1000 anos? E os outros mártires de outras épocas, como Paulo, como Estevão?
Outros mártires, será que eles não participarão desta ressurreição para reinar com Cristo durante 1000 anos? Fica esta pergunta. Será que quando João visualiza aqui o grupo dos mártires, ele está dizendo que apenas os mártires que foram mortos pelo anticristo, apenas estes mártires ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Fica aqui esta pergunta. Eu tenho para mim, na minha opinião, João ele focalizou aqui, sim, os mártires. Conforme diz Champlin, ele valorizou os mártires. O livro do Apocalipse foi escrito para encorajar os mártires, mas lembre-se, quem participará do reinado de Cristo? Não apenas os mártires, mas a igreja. E diga-se de passagem, os santos de todas as épocas, do Antigo e do Novo Pacto, se levantarão do túmulo e serão glorificados e reinarão com Cristo durante 1000 anos, ok? Vamos lá. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. De acordo com o Dr. R.H. Charles, então, é incluído aqui neste segundo grupo não apenas os ímpios, mas os justos de todas as épocas. R.H. Charles diz que apenas os mártires ressuscitarão, mas os demais justos de todas as épocas só ressuscitarão depois de 1000 anos. Mas, de acordo com a maioria dos pré-milenistas, eles veem aqui neste segundo grupo apenas os ímpios. Ou seja, a segunda ressurreição para quem é? Para os ímpios. Ou seja, a igreja ela ressuscitará na volta de Cristo, o que inclui os mártires, que é o que aqui é focalizado, enquanto que a segunda ressurreição é destinada para os ímpios. Então, os ímpios eles não se levantarão ali quando Cristo vier, mas eles se levantarão dos seus túmulos apenas 1000 anos depois. Ok, queridos? Vamos lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então a primeira ressurreição é a ressurreição dos bem-aventurados, dos felizes, dos Macarioi, bem-aventurados. Quem participará da primeira ressurreição? Os mártires, isso está claro. E, de acordo com outros, não só os mártires, mas a igreja de todas as épocas. Professor, mas qual é a sua posição? Até que alguém me prove ao contrário. João não deixou isto claro, ele enfatizou a ressurreição dos mártires, mas até que alguém me prove ao contrário, eu vejo em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dois grupos a se levantar para reinar. Aqueles que se assentaram sobre os tronos para julgarem, a eles foi dado o poder de julgar, e aí João prossegue, e também vi as almas dos mártires. Então, na minha visão, João está focalizando dois grupos que se levantarão do seu túmulo para reinar com Cristo durante 1000 anos. Os santos de todas as épocas e o grupo dos mártires. Em outras palavras, toda a igreja ela se levantará para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, quem participará da primeira ressurreição? Os santos de todas as épocas, a igreja. Ok, queridos? E eu vou já mostrar para vocês por que eu entendo assim. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ok? Então, quem participará do reinado, quem reinará com Cristo no milênio? Aqui eu já mostrei os mártires. Ainda nós temos o grupo dos mártires em Apocalipse 7, versos 9 e 14. O verso 9 e 14, nós temos uma grande multidão de todas as nações, uma multidão incontável. E um ancião, ou João pergunta para o ancião, estes quem são e de onde vieram? Aliás, o ancião pergunta para João, estes quem são e de onde vieram? E João responde para o ancião, Senhor, tu sabes. E o ancião responde, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você pode ver em Apocalipse 7, versos 9 a 14. Então, quem reinará com Cristo durante 1000 anos? Os mártires. Segundo, quem reinará com Cristo ainda?
os vencedores. Então vamos ver aqui. Nós temos nas 7 cartas 7 recados, 7 mensagens para aqueles que vencerem. Então vamos ver aqui Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. E versículo 26 e 27. Ó. O que diz aqui? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e guardar até o fim as minhas obras. Aqui não está dizendo este fim se é até o fim, ou seja, até experimentar o martírio ou até que Cristo venha. Ou seja, certo? Que está a mensagem aqui está dizendo o seguinte, ó, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, fim de quê? Fim da sua vida por meio do martírio ou fim das perseguições. Pode ser uma coisa e pode ser outra, ok? E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esta promessa aqui é para quando? Para o milênio. Ó, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem é que ganha poder aqui? Os cristãos, a igreja. Isso aqui é uma mensagem para a igreja. Alguns pretendem dizer que a mensagem aqui é apenas para os mártires. Não. Aqui eu não estou vendo aqui uma mensagem apenas para os mártires, mas para todos aqueles que vencerem no período da grande tribulação. Isso significa que todos os vencedores passarão pelo martírio. De acordo com R.H. Charles e outros, eles dizem que todos os santos, todos os cristãos experimentarão o martírio. Mas, a bem da verdade, eu não consigo ver que os vencedores aqui, todos eles são mártires, todos eles passarão pelo martírio. Ok? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, lembra que eu falei para vocês que o milênio será aqui na Terra? E lembra que o Apocalipse diz que Satanás ele será preso por 1000 anos para quê? Para não enganar as nações. Logo, haverá nações aqui durante o milênio. Ora, se Satanás foi preso para não enganar as nações e haverá nações aqui no milênio, logo o milênio será na Terra. Por quê? Porque os santos eles reinarão sobre as nações. E não faz sentido dizer que o milênio será no céu, quando primeiro nós temos os santos reinando sobre as nações, os vencedores aqui. A promessa é, aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Logo, os santos estão aqui na terra, assim como as nações estão aqui na terra. Então não faz sentido se dizer que o milênio será no céu, o milênio será na terra, porque haverá nações durante o milênio. E com vara de ferro as pastoreará, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, a promessa aqui nos versículos 26 e 27 é para os santos, para a igreja. Professor, está incluso os mártires? Com certeza. Os mártires ressuscitarão e reinarão com a igreja. Mas, vamos ser fiéis, irmãos. Quem pode provar que esta promessa aqui é apenas para os mártires? Eu digo para vocês que não é apenas para os mártires. Por quê? E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui representa a salvação. Agora eu pergunto, apenas o grupo dos mártires receberão a estrela da manhã? Eu pergunto para vocês, apenas o grupo dos mártires receberão a estrela da manhã, que representa a salvação, a vida eterna? Não. Logo, se a estrela da manhã é conferida para santos, para todos os santos, para os santos de todas as épocas, para aqueles que morreram na esperança e para aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo, se a estrela da manhã, que representa a salvação, a vida eterna, é conferida para todos, logo, todos terão poder sobre as nações. A partir daí, nós estabelecemos que o milênio não é apenas para o grupo dos mártires, mas para todos os santos. Por quê? Porque aqueles que reinarão sobre as nações, é dito também para ele o seguinte, e dar-lhe-ei a estrela da manhã.
E quem é que vai receber a estrela da manhã? Apenas os mártires? Não, os santos de todos os tempos. Logo, os santos de todos os tempos se levantarão para governar as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, queridos? Então, no mesmo capítulo, eu quero aqui, Apocalipse 2, 23 e 25. A grande pergunta é o seguinte: todos os membros da igreja no período da grande tribulação serão martirizados? Serão martirizados? Eu não vejo nenhuma heresia nisso. Ok? Digo com toda franqueza, toda verdade. Eu não tenho problema nenhum em aceitar que toda a igreja será martirizada no período da grande tribulação. Eu não tenho nenhum problema nisso. Eu posso admitir que toda a igreja sucumbirá às mãos do anticristo e perecerá no período da grande tribulação. Eu posso admitir. Mas tem alguns versículos que me impedem de eu chegar a esta conclusão. Por exemplo, o que eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 2, 23 e 25. E ferirei de morte a seus filhos, ou seja, aos filhos da Jezabel, da falsa profetisa, da ímpia. E todas as igrejas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quando Cristo ferir de morte os filhos, tá certo, da falsa profetisa, da Jezabel, quando Cristo ferir de morte a seus filhos, ou seja, os seguidores de Jezabel, todas as igrejas saberão que Jesus é aquele que sonda a mente e os corações. E quando é que isto vai acontecer? Quando Cristo retornar. Aqui nós temos indiretamente uma referência à parousia de Cristo, quando ele vem para julgar os ímpios com a espada que sai da sua boca, ou seja, é uma metáfora, é uma linguagem figurada. A espada é a palavra. Ele julgará as nações com a sua palavra, e com a sua palavra ele ferirá as nações. Então, repito, o que nós temos em foco aqui é uma referência implícita à parousia de Cristo para julgar os ímpios. Mas é interessante que aqui se diz que quando ele vir para julgar os ímpios, no caso os ímpios aqui em foco são os seguidores de Jezabel, falsos cristãos. É interessante que não aqui apenas se diz que Cristo julgará os filhos de Jezabel, mas que quando ele vier para julgar as igrejas saberão, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então a grande pergunta é o seguinte: se todos os cristãos morrerão, não sobrará a ninguém, como é que todas as igrejas saberão que Cristo é aquele que sonda a mente e os corações? E como é que todas as igrejas saberão que ele julgará os filhos de Jezabel se essas igrejas não estiverem vivas? Então, na minha visão, se eu estiver errado, vocês podem fazer um vídeo me corrigindo, um comentário, mas na minha visão, o que está implícito aqui é que quando Cristo vier, ele não encontrará todos mortos, mas algumas igrejas, aqui está dizendo, mas todas as igrejas saberão, ou seja, contemplarão o julgamento de Cristo contra os falsos cristãos. Porque o que está em foco aqui é o julgamento de Cristo contra os falsos cristãos. Em outras palavras, contra os ímpios. Mas no caso aqui são falsos cristãos. Ok? Aqui, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina de Jezabel e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, ou seja, a fidelidade, a fé em Cristo, retende-o até que eu venha. Aqui não está dizendo retende-o até ao martírio, mas retende-o até que eu venha. Esta vinda aqui é a parousia de Cristo, irmãos. Retende-o até que eu venha, que é uma referência clara à parousia de Cristo. Então, este julgamento de Cristo contra, e ferirei de morte a seus filhos, ou seja, este julgamento de Cristo contra os filhos de Jezabel, acontecerá na parousia de Cristo. E quando Cristo vier para julgar os ímpios, todas as igrejas saberão que o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. Logo, se todas as igrejas saberão, é porque elas estão vivas.
Se haverá igrejas vivas, então aqui fica a pergunta: será que é verdade que todos os cristãos serão mortos? Não. Não, porque estas igrejas aqui, quando se diz todas as igrejas saberão que eu, Cristo, sou aquele que sonda as mentes e os corações, logo estas igrejas aqui são igrejas de fiéis, e estes fiéis estão vivos na parousia de Cristo. Então, a partir desta observação, a não ser que alguém me prove ao contrário, estas igrejas aqui elas são compostas de cristãos verdadeiros, e esses cristãos verão a parousia de Cristo, logo eles estão vivos. Sendo esta a questão, sendo isto verdadeiro, então não é verdade que todos os cristãos serão martirizados no período da grande tribulação. Mas repito, é possível que isto aconteça? É possível. É uma heresia se pregar isso? Não. É possível? É possível. Professor, mas por que você não adere a este pensamento? Por causa de versículos como este. Por causa de versículos como este bem aqui. Este versículo aqui, na minha opinião, ele dá a entender que haverá cristãos, que são representados aqui por todas as igrejas, que contemplarão a volta de Cristo e verão o julgamento de Cristo contra os iníquos. Ok, queridos? Então, quem participará com Cristo no milênio? Quem reinará com Cristo no milênio? Os que têm o selo de Deus. Lembrando apenas aqui o seguinte, ó. Eu estou defendendo que haverá cristãos vivos aqui na parousia de Cristo. Aqui eu vou pegar, vou sair um pouco do livro do Apocalipse, como eu já falei para vocês. Meu foco é no livro do Apocalipse, mas eu falei para vocês também que eu poderia fazer referência a outras obras. Então, lembrando só uma coisa. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17, ele manifesta a sua certeza, a sua expectativa teológica e escatológica de estar vivo quando Cristo vir. Ele diz, e nós, os vivos, que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Será que o apóstolo João ele tinha essa mesma expectativa? Não está claro isso no livro do Apocalipse. Certo? Eu apenas estou recordando isso, que o apóstolo Paulo ele tinha essa expectativa. É bem verdade que em 2 Timóteo, Paulo já havia perdido essa expectativa de estar vivo, ok? Bom, será que o apóstolo João, estou chamando de apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele tinha essa expectativa de estar vivo quando Cristo viesse? Não sei. O que está claro é que ele acreditava que Cristo viria em breve. Anote bem isso. João, ele acreditava que Cristo viria em breve. Eu quero ler bem aqui para vocês isso aqui, Apocalipse 1:7, ó. Antes de eu passar para o terceiro ponto. Olha o que ele diz aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Primeiro, a volta de Cristo aqui diz que todo olho verá. Agora, entre esse todo olho verá, será que apenas os ímpios aqui verão a volta de Cristo? Porque se for verdade que toda a igreja perecerá, que não haverá nenhum cristão vivo, então como é que esses cristãos verão? Você pode dizer, não, eles ressuscitarão. Ok, eles ressuscitarão primeiro e aí eles verão. Ok, isso é possível? Isto é possível. Mas será que é isto que João tem em mente? Nós vamos nos prender. Ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O que importa é isso aqui, ó, e todo olho verá. Aqui está dizendo que todo olho verá. Quando Cristo vier. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Aqui é uma referência à volta de Cristo. Ok? Então aqui nós vemos a expectativa do autor sagrado. Para o autor sagrado, Cristo ele estava às portas. Ele estava batendo as portas. Ele voltaria logo, em breve. Apocalipse 2, 23. Olha o que diz aqui.
Acho que eu até já li ainda agora, mas vou ler de novo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso aqui é uma referência à volta de Cristo. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aqui é uma referência à vinda de Cristo. Isso mostra que o autor sagrado, bem como todos os cristãos do primeiro século, eles esperavam a volta de Cristo para os seus dias, para logo. Ok? Eles esperavam que Cristo retornasse ainda naquela geração. Capítulo 3 e verso 3. Vamos ver o que diz aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui é uma outra referência à vinda de Cristo como ladrão. O que o autor está exortando aqui? Para a igreja se manter vigilante para não ser pega de surpresa, porque Cristo virá como ladrão, ou seja, numa hora desconhecida em que, quando menos se esperar, Cristo retornará. Ora, irmãos, eu aproveito aqui para dizer que nós temos duas advertências para a igreja que eu considero válidas. Primeiro, é uma realidade que o autor encoraja todos ao martírio. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, da tribulação, aquele que se manter firme, eu lhe darei a coroa da vida. E em outras referências, o autor ele não só encoraja a igreja a enfrentar o martírio, o que não pode ser negado, mas, por outro lado, também é verdade que o autor ele encoraja a igreja. Ele, ele transmite uma mensagem positiva, ele exorta a igreja a também se manter firme, fiel até a volta de Cristo. Por que ele diz isso? Porque para ele Cristo voltará em breve. E quando Cristo voltar, segundo o autor sagrado, que ele esperava para logo, ele exorta a igreja a estar vigilante, a se manter sóbria. Ok? Versículo 11, capítulo 3, verso 11. O que diz aqui? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é uma referência para a ouça de Cristo. Ora, mas se todos serão martirizados, aqui é a minha pergunta. Se todos morrerão, por que o autor pede para se manterem vigilantes até a volta de Cristo? Ora, se para o autor aqui todos serão martirizados, eu pergunto, não seria melhor ele dizer, olha, se preparem para o martírio, se mantenham fiéis até o martírio, se mantenham fiéis até o martírio, para que vocês, na volta de Cristo, se levantem. Não, mas ele aqui, embora o autor ele diga para a igreja se preparar para o martírio, mas o autor ele também exorta a igreja a se manter vigilante para o retorno de Cristo. Ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando Cristo retornar, quem é que vai reinar com Cristo? Aqueles que estão com as suas coroas na cabeça. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta coroa ela tem que se manter na cabeça dos santos até quando? Até o martírio? Não. Até que Cristo venha. Ok, queridos? Vamos lá. Apocalipse 16, 15. Eu não ia ler essas referências, mas eu vou ler logo e é bom que a gente já engole um dos tópicos. 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Aqui é mais uma referência para o ouça de Cristo. Bom, a vinda de Cristo era esperada para logo. Então, guarde bem isso na sua mente. O autor sagrado, ele exorta as igrejas a se manterem de pé, a se manterem preparadas para o retorno de Cristo. Mas por que, pergunto eu, por que exortar os cristãos a se manterem firmes até o retorno de Cristo se todos vão morrer? Por quê? Mas, da minha parte, eu vejo o seguinte, se João está exortando as igrejas para se manterem firmes
até o retorno de Cristo. Logo, ele está dizendo que quando Cristo vier, ele encontrará alguns vivos. Esta é a minha visão sobre esta exortação. Ok, queridos? Apocalipse 22, 7. O que diz aqui? Apocalipse capítulo 22 e versículo 7. Eis que presto venho, ou que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Bom, aqui nós fechamos a cadeia de citações que abordam a parousia de Cristo para logo. Nós temos referências à parousia ou à vinda ou à volta de Cristo para logo, ok? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que a igreja ela é exortada a estar vigilante, a se manter de pé, a se manter santa. Até quando? Até que Cristo venha. Logo, o que eu sou levado a entender é que quando Cristo vier, ele encontrará santos vivos. É isso que eu concluo, ok? Se alguém provar nestas palavras que todos serão martirizados quando Cristo vier, eu aceito de bom grado. Lembrando a vocês que eu não vejo nenhum problema nisso. Eu posso aceitar que toda a igreja será martirizada? Eu posso aceitar. Mas para isso é preciso que se dê uma explicação plausível para estas outras passagens, que exorta a igreja a se manter vigilante e firme até que Cristo volte. Ou seja, quando Cristo voltar, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar pessoas que estão despertas, que estão vigilantes. Logo, haverá cristãos vivos na parousia de Cristo. Vamos lá. Quem mais participará? Quem reinará com Cristo no milênio? Bom, esse aqui eu vou riscar porque eu já destrinchei esse ponto, né? O sétimo. Então vamos aqui para o terceiro. Quem reinará com Cristo? Os que têm o selo de Deus na testa ou na mente. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 3 e verso 12. Ó. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aí eu pergunto, quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aqui lembrando que este templo aqui ele é um templo humano, não é um templo literal. É um templo feito de homens e remédios. E agora eu pergunto, quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Será que isso aqui é uma promessa apenas para os mártires? Então será que apenas os mártires eles serão colunas no templo de Deus? Será que eu e você, depois que ressuscitarmos, não seremos coluna no templo de Deus? Seremos. Será que os santos de todos os tempos não farão parte do templo de Deus? Farão. É só isso que eu queria saber de você. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Não, professor, mas aqui os vencedores são apenas os mártires. Ok, não tem problema. Mas a minha pergunta é, mas apenas os mártires serão feitos coluna no templo de Deus? E o apóstolo Paulo? E os discípulos de Cristo? E Moisés, Abraão, Isaac e Jacó? Eles não farão parte do templo de Deus? Pense nisso, viu? Ao que vencer, ou a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quer dizer que apenas os mártires terão o nome de Deus escrito? E eu e você? E os santos de todos os tempos? Pense nisso. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Quando essa Nova Jerusalém descerá do céu? Depois de 1000 anos. Ok? Do meu Deus. E também o meu novo nome. Então vamos lá. Ó, vamos contar aqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. 1. E dele nunca sairá. 2. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. 2. E o nome da cidade do meu Deus. 3. A Nova Jerusalém, que desce do céu. E também o meu novo nome. 4. 4 coisas os santos trarão sobre si. Aqui é o grupo dos mártires. Eu não estou dizendo que não seja. Mas eu pergunto, quer dizer que esta promessa aqui é apenas para os mártires? Então quer dizer que apenas os mártires terão o nome de Deus? Quer dizer que apenas os mártires serão cidadãos da Nova Jerusalém, cidadãos celestiais? Quer dizer que apenas os mártires trarão o novo nome de Cristo? Certamente que não. Então, se você admite que estas 4 promessas aqui, que o versículo 12, Apocalipse 3, contém promessas não apenas para os mártires,
mas para todos os santos. Logo, se todos os santos participam destas promessas, logo também todos os santos participam do milênio. Então, quem participará do milênio? Quem participará, quem reinará com Cristo no milênio? Quem? Todos aqueles que herdarem estas promessas. E quem herdará estas promessas? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem será coluna no templo de Deus? Todos os santos, julgo eu. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quem trará escrito o nome de Deus? Apenas os mártires? Não. E o nome da cidade do meu Deus? Apenas os mártires? Não. A nova Jerusalém, que desce do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem trará o novo nome de Cristo? Apenas os mártires? Não. Se estas promessas aqui não se aplicam apenas aos mártires, logo o reinado de Cristo não é apenas para os mártires, mas para todos os que terão o privilégio de terem estas coisas aqui, estas bem-aventuranças, ok? Então vamos lá, 3. Apocalipse 7, 2 a 4. Bom, nós vemos aqui, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, não vou entrar na questão aqui se são israelitas literais. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em aceitar aqui que são 144 mil israelitas literais. Agora, porém, eu quero lhe dizer que está em foco cristãos. O que está em foco aqui são cristãos vindos das fileiras de Israel. São israelitas? São, mas são verdadeiros israelitas. São aqui o Israel, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Não tenho nenhum problema em aceitar aqui um número literal. Eu não tenho nenhum problema. Agora, aqui eu lhe digo que está em foco que são judeus convertidos a Jesus Cristo. Por isso é que eles recebem o selo de Deus. Ok, queridos? Por isso é que eles recebem o selo de Deus. Então, quem participará do reinado de Cristo? Os 144 mil selados. Lembrando que para alguns, esses 144 mil é um número simbólico que representa toda a companhia da igreja, ou seja, toda a igreja. Para outros ainda, esses 144 mil representa toda a companhia dos mártires cristãos. Aqui é uma outra coisa que eu não vou discutir, ok? O que eu quero deixar claro para você é que 144 mil eu não tenho problema em aceitar aqui que são 144 mil literais judeus, mas são judeus cristãos, ok? Apocalipse 9, 4. O que diz aqui? E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quem são os homens que então têm o sinal de Deus na testa? São os 144 mil. Mas será que apenas 144 mil trazem o sinal de Deus na testa? Aqui eu quero lhe mostrar que não. Primeiro, aqui não está dizendo que são apenas 144 mil. E em outras referências, por exemplo, bem aqui, Apocalipse capítulo 22, deixa eu ver aqui, Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. Aqui eu pergunto, e verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. Aqui estão os santos. Quer dizer que aqui apenas 144 mil habitarão na Nova Jerusalém com Cristo? Não. Todos os santos. E diga-se de passagem, de todos os tempos. Logo, o selo não é uma prerrogativa, não é, vamos dizer, um privilégio apenas de 144 mil. O selo de Deus, ele é um privilégio de todos os santos e de todas as épocas. Ok? Então, a questão é o seguinte, os mártires, eles trarão o selo de Deus? Sim. Os mártires reinarão com Cristo 1000 anos? Sim. Agora eu pergunto, apenas os mártires trarão o selo de Deus? Não. Logo também,
Se o selo de Deus estende-se para além dos mártires, logo também o reino de Cristo não está destinado apenas aos mártires, mas a todos os que trazem o selo de Deus na testa. Ok, queridos? Vamos lá. Quem participará com Cristo no milênio? Remidos de todas as nações. Apocalipse capítulo... Estou aqui no quarto ponto. Apocalipse 5, 9 a 10. Ó. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Quem foi comprado para Cristo e pelo sangue de Cristo? Homens de toda tribo, povo, língua e nação. Aqui está dizendo que apenas os mártires? Não. Aqui está dizendo homens de todas as tribos, povos, línguas e nação. Então, quem reinará com Cristo aqui na terra? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Será que o autor aqui está falando apenas dos mártires? Será? Eu pergunto, será que o autor aqui está falando apenas dos mártires? Não, o autor está falando aqui o seguinte, ó: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Mas você pode responder, mas os mártires são provenientes de todas as tribos, povos, línguas e nação. Sim, mas o autor aqui está dizendo que apenas os mártires serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e apenas os mártires reinarão sobre a terra. Será que o autor está dizendo isso? Me prove. Bom, você vai puxar para Apocalipse 20 e versículo 4. Então você está fazendo com que este versículo se ajoelhe. Apocalipse 20, versículo 4, que focaliza o grupo dos mártires. Mas da mesma forma, será que nós não podemos fazer Apocalipse 20, versículo 4, se ajoelhar a este versículo? Podemos. Ok, queridos, então, vamos ser sinceros. Apenas o grupo dos mártires serão reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Será que a promessa aqui é apenas para o grupo dos mártires? Não. Aqui eu fico com a maioria dos intérpretes, não por ser a maioria, mas eu fico com a maioria dos intérpretes que vê aqui uma promessa para toda a igreja. Quem está em foco aqui? Ó, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem reinará sobre a terra? A igreja. Eu aproveito aqui para lhes dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. 236, ó. Página 236. Olha o que Justino de Roma diz aqui, ó. Página 236. Olha o que Justino de Roma diz. Diálogo, capítulo 80. Olha o que ele diz aqui, ó. Diálogo, capítulo 80. Vamos lá aqui. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Aqui continua Justino no capítulo 81. Ó. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que, numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disto virá a ressurreição universal, dizendo brevemente a ressurreição eterna e o julgamento de todos juntos. Ok, queridos? A mesma coisa foi dita por nosso Senhor: não se casarão nem serão dados em matrimônio, mas serão como os anjos, pois são filhos de Deus e da ressurreição. Então nós temos aqui, na teologia justiniana, a seguinte ideia: quem reinará com Cristo? Todos aqueles que tiverem acreditado com Cristo. Então veja que Justino Mártir, ele é um dos mais antigos pais da igreja. De acordo com a tradição, Justino Mártir, ele trouxe o seu ensinamento de Policarpo, e Policarpo trouxe o seu ensinamento do apóstolo João. É isso que a tradição diz, que Justino Mártir ele foi discípulo
Então, de Policarpo, Policarpo, se não me falha a memória, foi discípulo de Pápias, e Pápias foi discípulo do apóstolo João. Então nós temos aí uma tradição, de acordo com a tradição, que diz que todos aqueles que tiverem crido em Cristo reinarão com ele aqui na terra por 1000 anos. Todos, não apenas os mártires, ok, queridos? Então vamos lá. Bom, feitas estas observações, então eu quero trazer algumas outras observações. Observação: os cristãos serão protegidos da ira de Deus. Apocalipse 3:10. Olha o que diz aqui. Ó. Vamos lá. Porque a esta altura você pode perguntar, professor, mas o que acontecerá com os cristãos durante o período da grande tribulação? A ira de Deus será derramada sobre a terra, sobre os ímpios. E os pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja será arrebatada antes. Mas o que o Senhor tem a me dizer? Como é que Deus guardará, como é que Deus protegerá a sua igreja aqui no período da grande tribulação? Os pré dizem que ela será retirada daqui para passarem 7 anos no céu. O que eu lhe digo logo que não tem um versículo ensinando isso, ok? Não tem. Então, como é que Deus livrará, como é que Deus guardará, sim, livrará a sua igreja da hora da aprovação aqui na terra? Vamos lá, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Onde é que a igreja guardou a palavra de Cristo? Aqui na terra. Começa daqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência? Onde foi que a igreja guardou a palavra? Onde? No céu? Não, aqui na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, onde é que Deus vai guardar a igreja? No mesmo lugar onde a igreja guardou a palavra de Deus. Onde é que a igreja guardou a palavra de Deus? Aqui na terra. Logo, a promessa é: onde você guardou a minha palavra, eu te guardarei. Onde foi que a igreja guardou a palavra de Deus? Aqui na terra. Então, na mesma terra, Deus guardará a igreja da hora da aprovação, da hora da tribulação, ou da hora da tentação. E o que é a hora da tentação? De acordo com o que nós encontramos na tradição judaica, este termo, hora da tentação, ou hora da tribulação, ou hora da aprovação, ela é chamada na tradição judaica de dores de parto do Mashiach. O Talmud ele vai dizer que quem é que vai escapar das dores de parto do Mashiach, ou seja, quem é que vai ser livre da hora da aprovação ou da hora da tribulação? Quem é que vai ser isento das dores de parto do Mashiach? Quem? O Talmud responde que todos aqueles que guardarem fielmente a Torá, todos aqueles que guardarem fielmente o Shabá, sim, todos aqueles que guardarem toda a Torá de Moshe, eles receberão o selo de Deus. E este selo garantirá para eles total isenção das dores de parto do Mashiach. As dores de parto do Mashiach, ainda de acordo com o Talmud, durará cerca de 7 anos. Antes que o Mashiach apareça, por 7 anos, a terra, o mundo será abalado por grandes cataclismas, por grandes coisas, terremotos, por grandes coisas jamais vistas. Mas, neste período, os fiéis judeus, de acordo com a tradição judaica no Talmud e em outros tratados, ainda, certo, diz que aqueles que forem guardadores fiéis da Torá, eles não serão abalados pelas dores de parto do Mashiach. E onde é que Deus guardará eles? Aqui na terra. Não será preciso Deus tirar eles da terra para o céu. Eles serão guardados aqui na terra. Professor, temos precedente para extremos. Leia Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. Lá você vê que Deus ele guardou os hebreus das ira na forma de praga. Deus derramou a sua ira em forma de praga. E aqui eu lhe pergunto, como foi que Deus guardou os israelitas, os hebreus? Colocando eles numa outra terra. Não tirou eles da terra para o céu, simplesmente transportou eles. Tirou eles do meio dos ímpios e colocou eles para a terra de Gósen. De sorte que na terra do Egito havia muita lamentação. A ira de Deus, ela varreu a terra do Egito.
Mas na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, nenhum cão levantava sequer a sua orelha. Nenhum mal aconteceu na terra de Gósen. Professor, então o senhor está dizendo que é assim que Deus fará no período da grande tribulação para guardar a igreja? Exatamente. A ira de Deus, ela varrerá o planeta Terra, mas a igreja ela será avisada. E quando Deus derramar sua ira em um determinado lugar, a igreja ela é tirada dali e deslocada para a outra. Ok? E eu vou passar a lhe mostrar isso. E é exatamente isso que o Talmud ensina. Então, quando João diz, também eu te guardarei da hora da tentação, ele tinha em mente a tradição judaica. João ele estava dizendo a mesma coisa que a tradição judaica diz. A questão é que na tradição judaica, quem é que será guardada das dores de parto do Mashiach? São os judeus. Aqui em Apocalipse 3:10, quem é que será guardado da hora da tribulação, que são as dores de parto do Mashiach? É a igreja. São os cristãos. Vamos lá. Os cristãos serão protegidos da ira de Deus. Então, uma outra promessa de livramento nós temos aqui em Apocalipse 6:6. O que diz aqui? Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho representam aqui os santos. O que este versículo está dizendo? É que nós estamos aqui em um período em que a ira de Deus está assolando a humanidade. Então aqui nós estamos num período de fome, certo? Fome, escassez. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho aqui, eles são usados como símbolo, como representantes dos justos. Então, o não danificar o azeite e o vinho aponta para a proteção dos santos aqui no período da grande tribulação. Serão protegidos de quê? Do martírio? Não, mas da ira de Deus. Ok, queridos? Vamos aqui... Apocalipse 7, 2, 4 já li, Apocalipse 9, 4 também já li, Apocalipse 11, versos 1 a 2, olha o que diz aqui. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Esta medida aqui, qual é a finalidade aqui da descrição? Essa medida aqui é a medida da proteção. Quem será protegido? Levanta-te e mede o templo ou santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, esta medida aqui é para a proteção dos que adoram no santuário, dos que adoram lá no altar. Então, quem é que será medido aqui? Esta medição aqui visa a proteção. Quem será medido aqui? Levanta-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, nós temos aqui uma descrição do santuário, do altar e de seus adoradores. O que o autor está passando para nós? É que a igreja, os santos, os adoradores de Deus, serão medidos para serem protegidos da ira de Deus. É isso que o autor está dizendo. Então, no período da grande tribulação, a igreja ela estará aqui na terra, no entanto, ela será medida, ela será protegida, ela não será alvejada pela ira de Deus. Quanto à ira de Deus, ela será destinada para quem? Para os ímpios. Aqui, E deixa o átrio que está fora do santuário ou do templo. E não meças. Por quê? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, este segundo retrato aqui, ele representa a ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. Os justos são medidos para serem protegidos da ira de Deus. Os que estão fora representam aqui os ímpios, e eles não são medidos. Por quê? Porque a ira de Deus será derramada para eles. Então, nesses dois quadros aqui, João ele está dizendo o seguinte: quem será medido para ser isento da ira de Deus? Os que adoram, os adoradores de Cristo e de Deus. Eles não serão alvejados pela ira de Deus. Quem será alvejado pela ira de Deus? Aqueles que são deixados fora do santuário. Aqueles que não serão medidos. E quem é que não será medido? Os adoradores da besta, os adoradores do anticristo, aqueles que lutam contra Cristo, eles serão alvejados pela ira de Deus. Então perceba que eu estou lhe dizendo aqui, primeiro eu estou lhe mostrando que a igreja ela será totalmente guardada da hora da tribulação aqui na terra.
Ok? Vamos aqui, Apocalipse e 18:4. Vamos fechar aqui, Apocalipse 18:4. O que é que diz aqui? Lembra que eu falei para você que como é que Deus livrará o seu povo? Deslocando de um lugar para outro, assim como ele fez com Ló. Como foi que Ló foi livrado ali da ira de Deus, que desceu na forma de fogo sobre Sodoma e Gomorra? Como foi que Deus livrou Ló? Foi tirando Ló de lá do meio. Da mesma forma, Deus ele fará com a igreja. Quando Deus fizer a sua ira descer sobre algum lugar, a igreja ela é convidada a sair daquele local para ir para outro lugar. Vamos lá. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai de onde? Da grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? É Roma. Roma. É isso que o autor tem em mente. Sai dela, povo meu. Quem é o povo meu aqui? É o povo de Deus. Quem é o povo de Deus em questão? É a igreja. Não se trata aqui de judeus, mas da igreja. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Lembramos, meus irmãos, que nós estamos aqui já no período final da grande tribulação. Nós estamos aqui numa época em que Deus ele começa a castigar a grande Babilônia, a grande meretriz Roma. E aqui vejo que ainda existem cristãos vivos. Olhe bem para isso. Nós estamos aqui no período da queda da grande Babilônia. Tudo isso é situado no período da grande tribulação. Chegou o tempo de Deus derramar a sua ira sobre a grande Babilônia, sobre a grande prostituta. Mas é interessante que mesmo Babilônia tendo derramado o sangue de muitos cristãos, é por isso que chegou o momento agora de Deus derramar o sangue da grande Babilônia, o sangue dos ímpios. Mas veja que ainda existem justos aqui na terra. Então minha pergunta é o seguinte: aqueles que dizem que toda a igreja será martirizada, em que momento? Porque aqui eu estou lhe provando que existem cristãos vivos. A grande prova é que existem cristãos vivos, é que aqui está dizendo, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Ora, sai dela, povo meu. Que povo meu é esse? O povo de Deus, a igreja. Logo, se são convidados a sair, estão vivos. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este versículo prova, sem sombra de dúvidas, que neste período aqui em que Deus julgar a grande Babilônia, a grande Roma, a grande prostituta, nós ainda presenciamos a igreja. Muitos cristãos ainda estão vivos e estão habitando em Roma. E são convidados a sair de Roma. Mas por quê? Por que que eles são convidados a saírem? Aqui é uma saída literal, uma saída física. Por que que eles são convidados a saírem? Porque Deus haverá de castigar os ímpios em Roma. Deus haverá de varrer os ímpios com seus flagelos. Deus haverá de fazer a sua ira descer sobre os ímpios. Mas antes que Deus castigue os ímpios na cidade de Roma, os cristãos são orientados a deixarem Roma. Não foi isso que aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70? Antes que os romanos acabassem com Jerusalém, Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem que os cristãos, os judeus cristãos, eles fugiram dali da Judéia e foram para o deserto. Nós vemos que Eusébio de Cesareia diz que eles fugiram para a cidade desértica, a cidade de Pela. Então, assim como os judeus cristãos, para não serem participantes da ira de Deus que caiu sobre Jerusalém ali no ano 70, para que eles não perecessem junto com os judeus, o que foi que Deus fez para que eles fossem livrados? Tirou eles. Eles fugiram da Judéia para o deserto. Da mesma forma acontecerá no período da grande tribulação. É simples assim. Estou respondendo a sua pergunta. Você perguntou como é que a ira de Deus cairá sobre a terra e de que forma Deus livrará o seu povo. É desta forma. E eu não estou dizendo a minha opinião, eu estou lhe mostrando aqui de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Por último, sexto ponto, nós vamos mostrar o seguinte. Ó. Aliás, o sétimo ponto, porque o sétimo eu já mostrei após o segundo.
Haverá nações aqui no milênio? Vou mostrar para vocês que haverá. Aqueles que dizem que o milênio será no céu e não na terra, mas eu vou mostrar para vocês então que o milênio será na terra. Embora eu já tenha pincelado isso, mas eu vou mostrar que os 1000 anos o governo de Cristo será aqui na terra e não no céu. Vamos para Apocalipse 2, mais uma vez eu vou ler Apocalipse 2 e vamos já fechar. 26, 27, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ó, sobre as nações. E com vara de ferro as pastoreará. Ó, as pastoreará. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ó, aqui é uma promessa para os vencedores. O que acontecerá? Ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. E vocês pastorearão as nações. E com vara de ferro as quebrarão, ou seja, serão disciplinadas. Serão quebradas como vaso de oleiro. As nações elas serão disciplinadas, elas não serão apenas pastoreadas pela igreja, pelos vencedores, mas as nações que quiserem se rebelar, elas serão corrigidas, serão pastoreadas. Se serão pastoreadas, logo terá nações aqui no período milenial. Outra promessa que nós temos é Apocalipse capítulo 5:10. Apocalipse 5:10. O que diz aqui? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, quem reinará sobre a terra? A igreja. Reinará sobre quem? Sobre as nações. Logo, haverá nações aqui na terra. Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho, o filho aqui é Cristo, um varão que há de reger todas as nações, ou há de pastorear todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui é uma promessa que nós temos. Quem é o filho varão aqui? É Cristo. Aqui não é um símbolo, aqui não representa a igreja. Estão errados aqueles que dizem que este filho varão aqui representa a igreja. Estão mais errados aqueles que dizem que este filho aqui sendo arrebatado representa o arrebatamento da igreja na metade da grande tribulação. Errado. Este filho varão aqui é Cristo. O que nós temos aqui é o autor focalizando Cristo. Não só isso, mas dizendo que Cristo reinará sobre as nações. Quando? No milênio. Logo, o milênio será na terra e não no céu. Ok, queridos? Apocalipse 15:4. O que diz aqui? Ó. Quem te não temerá, ó Senhor, no grego Kyrios, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, ou seja, só tu és Hagios. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, ou foram manifestos. Ora, meu irmão, aqui é mais uma promessa que nós temos do reinado de Cristo aqui na terra. O Senhor aqui em questão é Cristo. Aqui é dito que todas as nações virão e se prostrarão perante Cristo e o adorarão. Quando isso será? No período do milênio. No período do milênio, as nações virão, se prostrarão e adorarão a Cristo. Logo, este milênio não será no céu, mas será aqui na terra. E isso está de acordo com a tradição judaica, bem como com os evangelhos que diz que o Messias ele reinará aqui na terra. Vamos lá. Apocalipse 15:4, Apocalipse 11:15. O que diz aqui? 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Messias, ou do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O reinado de Cristo, o reinado de Deus começa no milênio e se estende por toda a eternidade. Mas o que eu estou mostrando para você é que o reino de Cristo será aqui na terra. E as nações, elas serão administradas por Cristo aqui na terra por 1000 anos. Lembre-se,
Cristo governará as nações. Cristo e a igreja governará as nações, onde? Aqui na terra, por 1000 anos. Logo, o milênio não será no céu, conforme dizem, ou conforme diz os adventistas do sétimo dia. Estão errados os adventistas do sétimo dia quando ensinam que Cristo reinará no céu e que a igreja passará 1000 anos no céu. Não, os 1000 anos serão na terra. Na terra, o reinado de Cristo será sobre as nações e será aqui na terra. Então, queridos, eu li tudo o que eu precisava ler, certo? Eu espero que você tenha entendido. E eu comecei com essa pergunta: quem reinará com Cristo no milênio? Então eu mostrei primeiro que os mártires reinarão, os vencedores reinarão. Então eu mostrei que a promessa aos vencedores não é destinada apenas aos mártires. Logo, se as promessas aos vencedores não é destinada apenas aos mártires, logo, não apenas os mártires reinarão com Cristo. Por quê? Porque as promessas que são destinadas aos mártires são destinadas a todos os santos. Logo, todos os santos reinarão com Cristo 1000 anos. Quem mais reinará com Cristo? Os que têm o selo de Deus na testa. Então, quem trará o selo de Deus? Apenas os mártires? Não. Eu mostrei na Bíblia Sagrada que não apenas 144.000, mas todos aqueles que ressuscitarão, todos aqueles que serão cidadãos da Nova Jerusalém, eles trazem o selo de Deus. Então, o selo de Deus, ele será um emblema, não apenas, o selo de Deus, ele será uma prerrogativa, não apenas dos mártires, mas de todos os santos. Então, quem reinará com Cristo 1000 anos? Os que têm o selo de Deus. Logo, eu vejo que todos os santos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Repito, heresia se pregar que a igreja toda perecerá, será morta no período da grande tribulação. Não. É possível? É. Mas, à vista de alguns versículos, eu reluto em admitir isso. Ok? Quem mais reinará com Cristo? Remidos de todas as nações. Apocalipse 5, 9, 10. Quem são esses remidos? Apenas os mártires? Eu mostrei que não. Ok? Aí eu mostrei o quê? Os cristãos serão protegidos da ira de Deus. Mostrei como eles serão protegidos. Eu mostrei. Se você está vendo o vídeo até só começo daqui, então volte e você vai ver as explicações. Mostrei também que a volta de Cristo será para breve, ou seja, do ponto de vista do autor sagrado e dos cristãos do primeiro século, Cristo voltaria naquela época. Então, se você gostou desta explicação, se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Outra coisa, deixe aquele like. Isto é bom para promover o nosso trabalho, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.